Olá, boa noite. Bem-vindos ao Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta terça-feira, dia 13 de julho de 2021, está entrando no ar mais um programa, o nosso programa de número 781. Destaques hoje do nosso programa: da ação orquestrada aí pelo imperialismo para realizar uma intensa campanha contra o povo cubano. Nós vamos falar desse tema, da repercussão aí nos últimos dias, dos últimos acontecimentos, e nós temos também na pauta em torno do dia 20 de junho, por isso nós estamos na maior organização dos trabalhadores do país. Destacando também na pauta a rejeição ao Congresso Nacional. Vamos falar das pesquisas que apontam a rejeição ao nosso programa. Técnico nesse começo aí, dessa internet que é cara para doidado, mas na hora o serviço é muito abaixo
daquele que a gente contrata, né? E todo mundo sabe, sofre com essa situação no país afora. Bom, mas vamos lá, né? Eu queria mandar um salve aí para o pessoal que já nos acompanha nesse início de transmissão e pedir a vocês todos que compartilhem com a gente, né? Esparramem por aí o link do nosso canal, do nosso programa, chamando aí os amigos e todo mundo assistir. Então, mandar um salve aí para todos vocês que já estão conosco. O companheiro Ernesto Abdala Filho, agradecer a sua contribuição, ele que está assistindo aí o curso A Revolução, Democracia e Socialismo, e avisou que vai assistir depois, como muita gente. Vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir na reapresentação, muito obrigado, né? Participem também, assistem. Às terças e quintas, agora no mês de julho, vão acontecer as aulas da universidade, e muita gente que é membro do nosso canal aqui está participando, está inscrito, vale a pena. Se você ainda não se inscreveu, você pode... Hoje a aula foi aberta, né? Foi aí uma promoção para divulgar o curso, né? A primeira aula da Universidade Marxista, mas a partir da segunda aula só para as pessoas inscritas. Então você pode acessar lá universidademarxista.pco.org.br e fazer a sua inscrição. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes sobre isso. Daí o Flani Toledo, né, que é membro bronze aqui do nosso canal. Se você ainda não é membro, você pode fazer aí a sua inscrição e colaborar para sustentar essa imprensa combativa revolucionária. Boa noite para a companheira Rosângela, para a Rosália Lux, para o Duarte, que também está por aqui, participa conosco. Boa noite para o Levi, que mandou o sinal que estava travando, espero que já tenha resolvido. Vocês vão notificando a gente aqui, o pessoal da produção, muito obrigado aí. E a gente, então, vai mandar brasa na nossa pauta, ok? Contando aí com a sua participação. Hoje é terça-feira, estava para estar aqui conosco o companheiro Edson Dorta, que está participando dos atos lá contra a privatização dos Correios em Campinas, né? E se der tempo, chegar um pouco mais tarde e participar ainda numa parte do nosso programa. Senão, nós vamos tocando aqui com a ajuda de todos vocês, ok? Vamos lá. Bom, primeiro ponto na nossa pauta, eu não poderia deixar de ser diferente, a questão da agressão imperialista contra Cuba. Depois de uma década, né? E Cuba vivenciando aí uma situação evidentemente difícil, né? O governo imperialista está promovendo claramente com campanhas, com financiamento de recursos, coxinhas cubanos, elementos de direita, para reclamarem, saírem às ruas, né, atentando aí contra a situação de dificuldade do governo e do povo cubano, que não é uma situação provocada, obviamente, né, por uma decisão do povo cubano, mas pela situação difícil, e o governo cubano, isso aí tem divulgado amplamente, foram vários pronunciamentos, não só agora diante dessa crise, mas diante da situação. Bom, e aí vocês estão vendo imagens, porque não só em Cuba, mas em vários lugares, inclusive no Brasil, os direitistas fascistas, apoiados pelos Estados Unidos, tentaram aí promover atos, inclusive aqui no Brasil, junto à embaixada e ao consulado cubano. E a esquerda se mobilizou, vocês estão vendo aí militantes do PCO, para expulsar, né, dos gusanos, dos direitistas. Tinha bolsonaristas aí nas manifestações em frente ao consulado aqui no Brasil, né? Vocês estão vendo aí uma turma que foi protestar contra Cuba e em defesa dos Estados Unidos, em defesa dos interesses norte-americanos contra o seu próprio povo, né? É evidente, nós temos um vídeo aqui, a produção vai colocar para a gente, da companheira Márcia Chori, que é correspondente do nosso canal, companheira simpatizante nossa do Partido da Causa Operária, e que mora em Cuba, né, e que tem um programa regularmente aqui, escreve matérias, produz vídeos e manda aqui para o nosso canal Causa Operária TV. Nós vamos passar um trecho do vídeo que está à disposição aqui no canal, tem mais de um vídeo, inclusive, com relatos diretamente de Cuba,
da nossa companheira, que é correspondente, né, e que reside lá em Cuba, sobre a situação. Então, ouçam aí, depois a gente volta ainda sobre esse tema. Olá, sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Hoje é 13 de julho de 2021. As ruas de Cuba são dos revolucionários e à frente de todos os comunistas. Esta foi a ordem de Díaz-Canel, secretário-geral do Partido Comunista e presidente da República de Cuba, em emissão especial pela televisão às 4 da tarde desse domingo. Essa apresentação não estava programada. Ele e outros dirigentes do partido tinham acabado de chegar do município de San Antônio de los Baños, perto de Havana, onde haviam enfrentado uma manifestação pública. Em sua intervenção, ele explicou ao país o que encontrou ao conversar com os manifestantes. Um grupo de cidadãos comuns insatisfeitos com dificuldades cotidianas, outros que se declararam revolucionários e que expuseram dúvidas, todos dirigidos e manipulados por um pequeno grupo de opositores. A insatisfação da população é causada pelo forte desabastecimento de itens essenciais, como alimentos e medicamentos, que já dura vários meses, e por apagões ocorridos nas últimas semanas. De fato, foram várias manifestações em diferentes pontos do país, de forma quase simultânea, o que torna evidente que não são espontâneas. Além disso, ocorreram atos de vandalismo, com depredação e saqueio de alguns mercados e contra carros da polícia. E o povo realmente foi às ruas. Em resposta imediata ao chamado do presidente, houve manifestações de apoio ao governo e à revolução por toda a ilha. Não houve incidentes de confrontos entre manifestantes, nem situações de violência policial. Na capital, os opositores tinham ameaçado, inclusive, tomar a Praça da Revolução, o que seria realmente uma façanha, mas não aconteceu. Cuba está em calma, não há distúrbios, nem explosão social como eles queriam. Ontem, o presidente e vários ministros deram uma entrevista coletiva que durou cerca de 4 horas, explicando as principais preocupações e dificuldades expostas pela população. Voltaram a demonstrar que o desabastecimento é consequência do bloqueio. Bloqueio que tanto impede a importação de produtos quanto de insumos e máquinas para a produção nacional. Além disso, cria obstáculos à exportação de produtos cubanos, reduzindo a capacidade de compra do país. A questão dos apagões também tem a ver com bloqueio, porque a dificuldade de importação de peças e de assistência técnica para manutenção é causa de avarias nas usinas geradoras de eletricidade. Os apagões das últimas semanas foram provocados pela suspensão de atividades de 2 termoelétricas que necessitaram ser reparadas. Ou seja, o governo e o partido reconhecem que há razões para inconformidade, mas a raiz delas está no bloqueio norte-americano, que visa exatamente isso. Mas além da crise econômica... Ok, por aí um trecho, né? Se você quiser assistir mais informações da companheira Márcia, direto de Cuba, né? Você tem aqui à disposição aqui nos arquivos do nosso canal, né? Com nossa correspondente em Cuba, companheira que colabora com a TV Causa Operária, também com o Diário Causa Operária, tem artigos publicados também no jornal impresso, no jornal Causa Operária, e que é muito importante, né, uma informação militante de gente que acompanha de maneira totalmente diferente da minha, que a imprensa vem fazendo, uma campanha criminosa, inclusive várias manifestações, que eram manifestações de apoio ao governo cubano, né, atendendo ao chamado, como a Márcia destacou aí, de que o povo saísse às ruas para defender a revolução cubana, em primeiro lugar os comunistas, os revolucionários, né, foram mostradas aí em jornais da imprensa capitalista como sendo manifestações contra o governo cubano. Né, é a falsificação total do imperialismo. Ainda sobre esse tema, nós vamos voltar no
cubanos gussanos, pagos pela CIA e bolsonaristas aqui infiltrados. Já pegamos aqui pelo menos 3 brasileiros bolsonaristas. Essa moça, por exemplo, de vermelho, bandeira do Brasil, bolsonarista. E o cara ali de roxo aí, também. Também, ó. Olha, falando português aí, ó. Bolsonarista aqui junto, infiltrado. E aqui, militantes do PCO, simpatizantes do PCO, um outro companheiro da esquerda aqui, e ali os outros companheiros da esquerda, MST. Vamos, pessoal! Vamos expulsar os caras, pessoal! Vamos lá, meu! MST aqui, PCB ali. Companheiros do PCO aqui na linha de frente. Ó, aqui o Gusano provocando. Gusano provocando. Gusano provocando aí. Vai pra lá, seu vagabundo, filho da puta. Vai pra lá, Gusano do caralho. Vai pra lá, caralho. Vai pra lá, seu folgado do caralho. Vai junto com a polícia, ô seu filho da puta. Coxinhas bolsonaristas. Ah, não, é calma, agora é calma. Agora que vai apanhar, vou fazer uma foto da sua cara, sangrando, seu filho da puta. Vamos aí, gente da esquerda. Companheiros do MST aqui, companheiros do PCB mais ali ao longe. Companheiros militantes do PCO aqui. E os gussanos chegando perto da polícia porque eles querem se proteger, porque é o que eles conseguem no máximo, né? Cuba livre, para eles, é Cuba submetida ao imperialismo. Essa bandeira que eles estão na mão deveria ser a bandeira dos Estados Unidos. Só pode voltar para mim. Temos aí bolsonaristas juntos com os coxinhas cubanos. Vocês viram aí, desculpe aí um novo problema técnico aí, mas é problema da internet, mas vocês viram aí militantes da esquerda, não só do PCO, do MST, de outros setores, se mobilizando, né, contra as provocações feitas aí por elementos da extrema-direita fascista contra as representações de Cuba em nosso país, repetindo o que eles fizeram lá em Cuba. Antes do final do programa, a gente vê aí o vídeo do presidente mexicano falando da manipulação da imprensa e a gente comenta mais sobre esse assunto. Bom, seguindo na nossa pauta, vamos destacar agora, hoje foi dia de protestos dos Correios, né? Houve manifestações, estão acontecendo ainda em alguns lugares, mas houve manifestações em Brasília. Bom, em primeiro lugar, obviamente que a iniciativa em si, ela é muito necessária, né, diante da política do governo, inclusive de acelerar, né, e de inclusive já ter anunciado data para a privatização dos Correios antes mesmo que o Congresso Nacional aprove a medida provisória em torno do assunto. Bom, mas é preciso destacar que a mobilização ficou muito aquém da necessidade e de uma política de enfrentamento com o governo. As primeiras imagens que vocês vão ver aí são imagens lá do ato de Brasília, do ato que aconteceu hoje pela manhã. Seria supostamente, aí, em princípio, um ato nacional, né? Mas quem acompanha a categoria dos Correios, que já viu essa praça aí em frente ao Prédio Nacional dos Correios lotada,
né, muitas vezes até com milhares de trabalhadores dos Correios, quando havia, de fato, um enfrentamento da categoria com a direção da empresa, no sentido de defender as reivindicações de trabalhadores. O que aconteceu hoje em Brasília foi praticamente um ato simbólico. Ao invés de uma mobilização efetiva dos trabalhadores de todo o país, um punhado, um número muito reduzido de dirigentes sindicais e de alguns trabalhadores de Brasília que foram mobilizados pelo sindicato local. Né? Para enfrentar, né, ideação, é preciso ir muito além disso aí. É preciso ir muito mais longe. Né? E um problema central que a categoria vem enfrentando é a vacilação das direções sindicais. Basta lembrar que, em pleno governo Bolsonaro, diante de uma enorme campanha por parte desse governo fascista, inimigo dos trabalhadores dos Correios e de todos os trabalhadores do Brasil, a favor da privatização, os sindicatos dos Correios se mantiveram fechados, e mesmo quando a categoria foi à greve no ano passado, a maioria dos sindicatos sequer realizava assembleia, né, e fazia assembleia virtual. Isso quando os quase 100 mil trabalhadores diretos, funcionários dos Correios, e outros dezenas de milhares terceirizados, estão trabalhando, em sua imensa maioria, nunca deixaram de estar trabalhando, né, não em home office, mas mesmo nas ruas. Todo mundo sabe, tem aí no seu bairro, na sua rua, né, o carteiro, né, isso envolve aí outras milhares de pessoas manipulando encomendas, que cresceu, inclusive, esse tipo de entrega, esse tipo de serviço durante a pandemia, né, aumentando o trabalho da categoria, dos carteiros, dos trabalhadores excetistas de uma maneira geral, sem que a empresa aumentasse o efetivo de funcionários, né, e inclusive com dezenas e dezenas, mais de 200 trabalhadores que morreram, inclusive dirigentes sindicais. Mesmo diante dessa situação, o governo não adotou o governo foi para cima, né? Está encaminhando aí no Congresso, a toque de caixa, a aprovação da privatização dos Correios, que agora foi anunciada como sendo de uma maneira integral, é vender tudo, né? É entregar aí para um grande monopólio, a maior empresa em número de trabalhadores do Brasil, presente em todas as cidades do país, né? E para enfrentar isso aí, companheiros dos Correios, vai ser necessário quebrar essa política de atos simbólicos, né? E vai ser necessária uma política de enfrentamento real, né? Com os sindicalistas abandonando o pijama e deixando de ficar jogando videogame em casa, né? E tem que vir para as ruas, tem que ter uma mobilização, como já está acontecendo em todo o país nos atos pelo Fora Bolsonaro. E não tem sentido que uma categoria tão combativa, onde os trabalhadores estão todos os dias saindo para trabalhar, as direções sindicais continuem com essa política de atos simbólicos, né, com medidas aí de aparência, né, e não organizando um verdadeiro enfrentamento para o que vai ser necessário. Greve geral da categoria, ocupação dos prédios, pois se trata de defender o emprego e a sobrevivência, né, de centenas de milhares de famílias que dependem diretamente do serviço dos Correios. Bom, a gente vai voltar a esse tema com certeza, principalmente no nosso programa Análise Sindical, na próxima quarta-feira, né, com mais informe dos atos, com o companheiro Edson participando, mas hoje a gente fica por aqui. Bom, queria destacar, junto com essa questão, o Bolsonaro sancionou hoje com vetos a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Né? A medida foi sancionada pelo governo com 14 vetos, 14 pontos do projeto aprovado pelo Congresso em 21 de junho, foram vetados pelo presidente. Bom, entre os pontos vetados está, por exemplo, medidas que permitiriam aos funcionários dos Correios adquirirem ações da empresa privatizada, né, participarem aí do processo de privatização, coisa que nós somos contra, né, porque se trata de uma política de engodo, de pegar o dinheiro do trabalhador, como aconteceu em várias empresas, na Vale, na CSN,
para tentar quebrar a resistência dos próprios trabalhadores à privatização. Bom, também ficou de fora, né, o artigo que definia a Diretoria de Organização Nacional do Sistema Elétrico, né, que foi introduzido aí como um jabuti no meio da medida provisória de privatização dos Correios, né, e outras medidas que dizem respeito a garantir a possibilidade, por exemplo, de transferência de trabalhadores dos Correios para outras empresas públicas, né, e uma série de outras medidas que foram sendo lançadas aí nacional a medida provisória em torno da privatização da Eletrobras. Desculpe aí, no caso. Nós estamos falando aqui, eu acabei misturando os assuntos. Né? Mas estamos falando da privatização, obviamente, da Eletrobras, que se junta nesse momento parte da política de entrega. Né? Por exemplo, tem análises que dizem o seguinte, que o governo espera arrecadar aí, no máximo, no melhor dos casos, em torno de 60 bilhões. Só que a própria privatização, né, está dando lugar a uma série de gastos, né, que vão em torno de 40 a 66 bilhões. 40 a 66 bilhões de gasto para a privatização da Eletrobras. E que os ganhos do governo chegariam aí à ordem de 61 bilhões. Quem é que vai pagar a conta? É sabido, já que a estimativa é que haja um reajuste pelo menos, fora esses aumentos que nós estamos vendo agora, supostamente a pretexto, né, de crise hídrica. Então, aí, aumentos aí que ultrapassam aí os 20%. Mas estamos falando aí de aumentos regulares, já no próximo ano, de 10%. Quer dizer, é a população. Eles vão privatizar, mas quem vai pagar a conta, quem vai pagar para que as empresas privadas fiquem com a Eletrobras, piorem os serviços, façam em todo o país o que eles estão fazendo, que nós vimos acontecer no Amapá e já vem acontecendo em outros estados, né? Destruam totalmente o uso de energia elétrica no país, vai ser o povo brasileiro. Né? Por isso é preciso, necessário, é urgente levantar uma mobilização. Né? É importante que as mobilizações do próximo dia 24, as mobilizações que estão acontecendo em torno do Fora Bolsonaro, levem para a rua, né, a questão da luta contra a privatização da Eletrobras, dos Correios, né, na defesa do patrimônio nacional e dos interesses do povo brasileiro. Né, além da defesa da reestatização das empresas privatizadas. Bom, seguindo na nossa pauta, destacando uma pesquisa que foi divulgada ontem, mostrando aí a rejeição ao Congresso Nacional. Né? A pesquisa indicou o seguinte, que, segundo o Instituto Datafolha, o levantamento realizado nesse começo de julho teria indicado que 38% das pessoas consultadas reprovam o desempenho do Congresso. Segundo a Datafolha divulgou, 14% aprovariam esse desempenho. Está aí os dados na sua telinha, aí colocados pela nossa produção, né? Mostrando aí a avaliação dos deputados e dos senadores. Né? 37%, quase 38%, considerando ruim e péssimo, né? 43% regular. Esse regular aí é assim, não vale nada. Né? Quem considera que é bom, ótimo, é apenas 17%. Quer dizer, na realidade, 83% não aprovam, né, a maneira como o Datafolha diz que só 38% rejeita, mas na realidade só 17% apoiariam. Precisa ver onde estão esses 17%, aonde está. Né? É difícil encontrar, se você conversar aí com qualquer pessoa, quem aprove, né, o funcionamento do Congresso, que só aprova medidas contra o povo brasileiro, venham elas de onde vier. Foi assim no governo Temer, tem sido assim no governo Bolsonaro, né, e que o que a gente vê é só encenação, como a gente está vendo na CPI. Bom, mas um dado importante da pesquisa é que ela mostra claramente que o problema não é só o Bolsonaro.
né, que a população, se a rejeição ao Bolsonaro é imensa e não para de crescer, o Congresso brasileiro não está em melhores condições diante da opinião popular, né? Uma situação que mostra claramente que é necessário, se num regime supostamente democrático, né, as instituições do regime deveriam estar vinculadas à vontade do povo, né, nada mais democrático do que exigir, fora Bolsonaro, fora todos os golpistas e fora o Congresso Nacional, eleições gerais, né, uma vez que o Congresso, inclusive, esse Congresso que nós temos aí, ele é resultado das eleições fraudulentas de 2018, né, que colocaram o Bolsonaro no governo. O Bolsonaro fala que teve fraude na eleição. De fato, na eleição de 2018, né, teve uma fraude escancarada, enorme, prenderam, né, o principal candidato, a principal liderança popular do país, que ficou presa por 580 dias, né, e através de uma série de processos de manipulação e fraude, né, elegeram um candidato minoritário, sem apoio popular, né, que já naquele momento o apoio era muito pequeno. É bom lembrar que Bolsonaro foi eleito com um voto de cerca de 1/3 apenas do eleitorado brasileiro, né, que foram lá e supostamente, né, nessas eleições superviciadas, teriam apoiado o nome dele. Quer dizer, 2/3 da população não votaram no Bolsonaro, não era a opção do povo brasileiro, né? E desse total, até entre aqueles que votaram no Bolsonaro, muitos gostariam de ter votado no Lula, estava fora do processo eleitoral de maneira totalmente fraudulenta. Bom, então essa situação coloca a necessidade, né, de defender não só fora Bolsonaro, mas fora Bolsonaro, fora o Congresso Nacional, eleições gerais, né? Essa é a verdadeira vontade que as pesquisas aí apresentam, indicam apenas de maneira parcial. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, destacar um dado, uma notícia também, ainda de ontem. Ontem nós tivemos problemas, aqui o nosso programa não foi ao ar por conta das manifestações realizadas, inclusive aí nas embaixadas, envolvendo aí a militância, né, o nosso pessoal cobrindo esses atos aí em São Paulo, em Brasília, em outros lugares. Mas um destaque aqui, uma demonstração do obscurantismo total que o regime fraudulento surgido das eleições de 2018, regime que, né, foi precedido do golpe de Estado de 2016, o regime golpista colocou para o país. Bom, num parecer da Funarte, né, diante de um pedido de financiamento para um festival de música, a decisão, né, que foi publicada e apontada, assinada pelo secretário especial de Cultura, o Mário Frias, que você tem aí na imagem, na sua telinha, né, foi escrito no parecer o seguinte, né, o parecer desfavorável ao Festival de Jazz do Capão, né, que está aí na sua 9ª edição. A frase que começa o parecer desfavorável ao financiamento do festival é o seguinte: o objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Veja que coisa, né? Quer dizer, o parecer, né, não se baseia na lei, na Constituição do país, né, mostrando que nós retrocedemos aí a um regime de barbaridade, né, sem nenhuma mudança, inclusive constitucional ou legal, mas a ditadura imposta no país, que muita gente, né, quer apresentar aí como sendo um regime democrático de funcionamento legal, se baseia em princípios religiosos, né? É a imposição, é a volta, né, dos preceitos que regiam a Constituição antes de 1881, né, que estabeleciam a vinculação, a subordinação, o vínculo entre o Estado e a Igreja, né?
E aí, se o financiamento público para um festival de música, né? Alguém pode gostar ou não gostar, né? Mas se trata de um ritmo popular entre setores muito importantes da população, que é o rap, né? E o jazz, né? E outras mais. Veja, o processo foi analisado no âmbito da Fundação Nacional de Arte, a Funarte, né? E o objetivo, o Festival de Jazz na Bahia, ele foi impedido de captar recursos via Lei Rouanet, né? E a alegação é uma alegação totalmente de tipo religiosa, né? Bom, isso é bom destacar o seguinte, que o Festival de Jazz do Capão, na Chapada Diamantina, postou em 1º de junho uma imagem se declarando antifascista e pela democracia, né? E a postagem ela foi apontada pelo parecer como uma das motivações do parecer ter sido negativo, né? Isso não é que é uma conclusão, não é uma acusação, está estabelecido claramente no parecer. Diz lá, localizamos uma postagem do dia 1º de junho de 2020 com uma imagem contendo um slogan para divulgação com a denominação do Festival de Jazz do Capão na plataforma do Facebook, a qual complementou os fundamentos para a emissão deste parecer técnico. Ou seja, uma decisão claramente política, né? E o parecer não tem nada de técnico, é obscurantista, é religioso, é reacionário, né? E é mais uma demonstração de por que os artistas, né, e todo o povo brasileiro precisam se mobilizar para colocar abaixo o governo Bolsonaro. Bom, agradecendo a vocês aí que estão participando, mandando mensagem aqui no nosso chat, e eu queria pedir a vocês, como de costume, que a gente precisa, para sustentar o nosso canal, nós precisamos muito da sua contribuição. Então eu queria pedir a sua contribuição, como fez aqui o companheiro Ernesto Abdala Filho, e você pode contribuir também como fez o Flane, né? Tornando-se membro ou renovando a sua assinatura de nosso canal, e você pode assinar em diferentes níveis, né? Você pode fazer assinatura desde o nível básico, inicial, até o nível mais alto, mais elevado aí, de contribuição. Todas elas são muito importantes para sustentar, e você pode também aqui mandar o seu superchat, né? A sua conta aqui, o cifrãozinho, aqui na nossa área de conversa, e a gente quer muito ter aí, precisa muito da sua participação, como está fazendo aí, como fez agora há pouco, mais uma vez, o companheiro Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado aí pela sua contribuição, né, que é fundamental para manter aqui a Causa Operária TV funcionando 24 horas por dia. Bom, eu queria aproveitar aí a produção já engatilhou aqui, nós vamos falar também da campanha que os comitês de luta estão realizando em todo o país, né, para sustentar aí uma vigorosa iniciativa em torno dos atos do próximo dia 24 e da mobilização em geral pela campanha Fora Bolsonaro. Lembrando que nessa semana, nos dias 17 e 18, vão ter plenárias em todo o país, em todas as capitais, pelo menos, para organizar o Bloco Vermelho, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais do ato de 24, mas a iniciativa fundamental de fortalecer os setores que lutam, né, para que as mobilizações sejam comandadas pelas organizações dos trabalhadores, sem a presença da direita, sem a presença dos golpistas, inimigos dos trabalhadores. Então, se você quer fortalecer essa luta, dos comitês de luta, do PCO, de todos os setores combativos das mobilizações, adquira aí o seu talão, né? Você pode mandar um Pix, aí tem aí os números para você mandar o Pix, né? E mandando, você manda aí a sua contribuição, R$30 cada talão da rifa. Um talão tem, como esse que está aí na sua tela, tem 5 números. Então você tem 5 chances de ganhar nos sorteios realizados aí no último sábado de cada mês, né? E você, depois que fizer aí a sua contribuição, pode mandar aí para um desses números aí que você tem na telinha. O número de baixo é o nosso aqui de São Paulo, né? O de cima do companheiro lá de Brasília, e você manda a sua contribuição,
manda o comprovante e a gente manda para você a rifa, como a gente fez aí já com dezenas de companheiros que contribuíram, e essa contribuição é muito importante para fortalecer aí o nosso trabalho. Bom, seguindo na nossa pauta, destacando agora rapidamente que a ação contra o ex-tesoureiro do PT, companheiro Delúbio Soares, né, que foi também diretor de finanças da Central Única dos Trabalhadores, prescreveu, né, a acusação dizia respeito ao empréstimo de 12 milhões ao banco Chaim, né, ao pecuarista José Carlos Bunlai, e acusava aí o Delúbio, enquanto tesoureiro do PT, de ser intermediário desse dinheiro para campanhas eleitorais do PT, né? A acusação prescreveu e o companheiro se livrou da acusação, né, em mais um desses processos fraudulentos, né, que é bom aí ao longo dos últimos anos, serviram aí de instrumento de perseguição, não só ao Delúbio, como a vários outros dirigentes do PT, como o caso do companheiro José Dirceu, né, e ao próprio ex-presidente Lula, que agora teve aí as suas acusações anuladas, né, pelo caráter totalmente fraudulento dos processos conduzidos pelo Sérgio Moro e pela Lava Jato, né? Ao longo desses anos aí, Delúbio, Genuíno, Dirceu, a família do Lula foram alvo aí de uma intensa perseguição política. Nada se provou efetivamente contra nenhum deles, né? E a gente sabe que muitas das acusações relativas aí à movimentação de verbas eleitorais não foram investigadas, né, não foram denunciadas, nem nada parecido em relação a outros partidos, né, os principais partidos da direita da burguesia, que movimentaram e continuam movimentando somas muito maiores, né? Então, é mais um aspecto aí que mostra aí a fraude, né, do regime golpista, né? E o nosso abraço aí ao companheiro Delúbio, a todos os companheiros do PT, né, vítimas desse processo de perseguição e de fraude golpista que nós vimos aí nos últimos anos. Agradecer aqui, sou eu, né, pela figurinha simpática, pelo sticker contribuindo aqui conosco, né, muito importante a sua contribuição e de todos aqui para manter firme e forte o nosso canal. Bom, na nossa pauta agora, teve gente já comentando aqui no chat do nosso programa, a Universidade Marxista, que começou hoje, né? Tem imagem, inclusive, da aula que está acontecendo. Começou aí às 7 horas, deve estar terminando por agora, não sei se já terminou, mas se não terminou, vai terminar mais um pouquinho. Aula inaugural do curso Democracia e Revolução e Socialismo, né? A aula tratou hoje dos conceitos fundamentais do marxismo a respeito do próprio funcionamento da sociedade, né? Da evolução da sociedade como resultado de um processo da luta do homem pela satisfação das suas necessidades, né? E bom, o curso completo tem 10 aulas. A aula de hoje, queria chamar a atenção de você que está nos assistindo, que está no nosso programa aí em outro horário. Vai depois, porque estava lá assistindo a aula, centenas de pessoas, mais de 1.000 pessoas inscritas aí na Universidade Marxista, mas a aula de hoje teve o sinal aberto. Então, se você quiser experimentar, você pode acessar, vai estar aí disponível, né, na universidademarxista.pco.org.br, né? A aula foi colocada aí à disposição para as pessoas que quisessem assistir, para fazer, justamente para divulgar o curso, né, para você ter a possibilidade de conhecer, né? A partir de agora, né, a partir da segunda aula até a 10ª aula, aulas que vão acontecer às terças e quintas esse mês de julho, né, as aulas vão ser apenas escritas no curso. Para se inscrever é bem fácil, você faz rapidinho, é só acessar o site da Universidade Marxista, né, fazer lá a sua inscrição, pagar uma inscrição que é uma taxa de colaboração justamente com esse esforço
esse trabalho importantíssimo de formação política que realiza o Partido da Causa Operária, a Universidade Marxista, que já acontece, o 44º ano dessa atividade, né? Nesse ano, em tempos de pandemia, nós estamos tendo aí uma versão online, né? Mas o curso que aconteceu aí durante mais de 20 anos, presencialmente nas férias de janeiro e de julho, e que mesmo agora com a crise, né, o PCO vê na crise uma oportunidade para fazer a necessidade de continuar realizando a atividade de formação política, né, diante do momento da intensificação da luta, porque sem teoria revolucionária não há ação revolucionária. Bom, e por falar em mobilização, então se você não se inscreveu, se inscreve lá, se prepara, porque o que vem pela frente é uma luta intensa e é necessário compreender, né, ainda mais profundamente, e esse tema é um tema fundamental, o problema da democracia, né, que é um aspecto de confusão, aí, infelizmente, ainda para muitos setores da esquerda. Bom, destacando agora aqui na nossa pauta, que a CUT, né, vem destacando aí no seu site um conjunto de resoluções, pronunciamento dos seus dirigentes, no sentido de intensificar a participação nos atos fora Bolsonaro, né, o que a gente vê com muito bons olhos, né, a decisão da direção da CUT. Né, a gente sabe que tem pronunciamentos até parecidos de outras organizações sindicais, mas que não tem nem de longe a importância que tem a CUT. A CUT tem cerca de 4.000 sindicatos filiados, né, dirige os maiores e os mais combativos sindicatos do país, né, só para citar alguns: sindicatos de metalúrgicos de São Bernardo do Campo, sindicatos de professores de São Paulo, a POESP, a maioria dos sindicatos dos bancários pelo país afora, a própria Federação Nacional dos Correios, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, né, sindicatos de trabalhadores rurais, da agricultura familiar, trabalhadores rurais, bom, e seus dirigentes, você tem aí a imagem do Congresso da CUT, está aí o presidente e o vice-presidente da CUT, os companheiros Sérgio Nobre e Wagner Freitas ao centro. Ao lado do Wagner é a companheira Carmen Foro, que é secretária-geral da CUT. Bom, os seus dirigentes estão se pronunciando aí, não só publicamente, nas reuniões do movimento Fora Bolsonaro, a favor de uma mobilização mais intensa. Está aí a companheira Grace. Eu queria destacar que nessa segunda, nós mesmos estivemos reunidos aí com a direção da CUT, nós da direção do PCO, eu juntamente com o companheiro Rui Costa Pimenta, e também participou dessa reunião a companheira Gleice Hoffmann, presidenta nacional do PT, né? E nessa reunião, justamente para fazer uma avaliação da situação política, a CUT quis ouvir aí os dirigentes, né, de dois dos principais partidos, o PT, que é o maior partido da esquerda nacional, e também o PCO, que é um partido que milita na CUT, né, que participa, que seus militantes estão inseridos aí na CUT em diversos sindicatos, que somos um setor de oposição a vários aspectos da política da direção nacional da CUT, né, e muitas das direções sindicais, mas que entendemos, né, e a importância de uma central unificada dos trabalhadores, que foi construída em meio a um processo, né, o maior ascenso das lutas operárias do país na década de 80, quer dizer, é um resultado do processo da luta de classe, da classe trabalhadora brasileira. Não é uma criação artificial, né, dos patrões, como é o caso de algumas ditas centrais, como a Força Sindical ou a UGT, ou da decisão de um pequeno grupo político, né, como muitos setores aí, pequenos partidos de esquerda, que resolveram construir uma central própria, né, para oferir vantagens econômicas e dividir a classe trabalhadora, que finalmente esse é o resultado da política da criação aí de mais de 10 centrais. Né? A Central Única dos Trabalhadores, ao contrário disso, é resultado de um processo de luta pela unificação da classe trabalhadora, né? De ter um ser única. E nós defendemos essa importante conquista, essa importante organização, e a necessidade de corrigir aí os seus rumos, a sua política,
Bom, mas nós fizemos um debate com os companheiros da direção da CUT e também com a direção do PT, a companheira Gleice, sobre uma avaliação sobre o momento político, né, apresentando as posições do PCO, ouvindo dos companheiros as posições do PT e da própria direção da CUT, e nesse momento há uma convergência expressa pelos companheiros no sentido de intensificar a mobilização, de que a CUT vai realizar um esforço, nós vimos isso com muito bons olhos, de no dia 24 levar para a rua delegações dos sindicatos, né, não só ter uma presença por parte dos seus dirigentes, mas promover uma mobilização bastante. Vamos esperamos estar junto com eles da CUT, num bloco forte da CUT nesses atos, né? Nós discutimos e esperamos aí que se somem à mobilização colunas dos metalúrgicos, dos professores, dos trabalhadores dos Correios, né, que precisam lutar contra a privatização, da Eletrobras, dos petroleiros e assim por diante, dos trabalhadores do campo e da cidade, porque se é preciso ampliar, e é preciso ampliar a luta pelo fora Bolsonaro, né, a ampliação fundamental, aquela ampliação que conta, que é capaz de levar à derrubada do Bolsonaro, é a ampliação, né, com os setores mais combativos e organizados da classe trabalhadora, tendo à frente aí a sua classe operária, e nesse sentido a CUT tem um papel importante por ser a maior organização dos explorados do país, né, a maior organização com mais de 4.000 sindicatos filiados. Bom, oxalá essa é a luta, é a tarefa que está colocada aí pela frente. Bom, queria destacar, em oposição a essa política que vai no sentido de uma mobilização, que nós defendemos, né, que as plenárias do Bloco Vermelho vão procurar impulsionar aí no próximo final de semana, começa amanhã, e eu, por exemplo, tudo bem que eu não sou estudante, mas eu só fiquei sabendo hoje, né, começa amanhã o Congresso, 57º Congresso da União Nacional dos Estudantes, um congresso extraordinário, que, segundo a notícia que eu vi hoje, se realiza entre os dias 14 e 18 de julho. Bom, o fato é o seguinte, essa imagem que vocês têm aí na tela, né, não é a expectativa do que vai acontecer nesse congresso. No momento que você tem atos em todo o país, reunindo aí 500.000, 750.000 pessoas que estão saindo nas ruas, quando a juventude é um motor importante dessa mobilização, a direção da maior entidade estudantil do país, a UNE, né, está aí o presidente da UNE, Iago Montalvão, né, que está sendo apelidado aí por setores da juventude de Sargento Montalvão, porque ele aparece aí e propôs bater continência à bandeira brasileira, que não é uma tarefa não é uma atitude de rebeldia comum à juventude, é uma atitude comum aí aos velhos conservadores, né, como a gente vê, inclusive, dos militares que estão no poder. Bom, mas o Iago Montalvão e os setores que dirigem a UNE se colocaram de acordo em realizar um congresso online. Você tem atos em São Paulo aí até com 200.000 pessoas, mas o pretexto é que tem pandemia, é uma posição conservadora, né, que mostra que não é só a direção, por exemplo, dos trabalhadores dos Correios, que são influenciados pela política conservadora de setores da esquerda, né, que ficaram aí durante toda a pandemia defendendo o fique em casa. A política da UNE é uma política, me perdoem a expressão, uma política de velhos, né, dos velhos que defenderam a velha política da esquerda do fique em casa. É a política de acompanhar a esquerda. E quem está falando isso é uma pessoa madura, não sou estudante, né, mas de um partido que teve nas ruas desde o ano passado, sistematicamente defendendo a mobilização pelo fora Bolsonaro, não só defendendo, praticando, né, realizando mutirões, atos públicos, que convocou o ato de 1º de maio, reunindo milhares de pessoas na Praça da Sé, e que participa ativamente das mobilizações pelo fora Bolsonaro. Bom, mostrando que esses setores não querem. Era hora de fazer um congresso gigantesco da UNE, com dezenas de milhares de jovens, né, para mostrar que a juventude está a fim de meter um pé no traseiro do Bolsonaro.
Era o que era de se esperar de uma organização de mobilização da juventude. No entanto, a decisão adotada aí, sob a liderança do PCdoB, que dirige há muitos anos aí a União Nacional dos Estudantes, foi do estudante, fique em casa, façamos um congresso virtual. O congresso tem como base de delegações o mesmo esquema dos congressos do último congresso, quer dizer, é uma política que repete, né? Ao invés de buscar o pretexto, o que acontece? Não há universidades funcionando. Bom, as universidades estão procurando estudantes, até de estudar, de se mobilizar, de fazer atos. A Uni, ao invés de procurar uma nova maneira, escolheu uma maneira velhaca, uma maneira comum à burocracia sindical que não quer lutar, aos partidos que não querem mobilizar. Não é uma maneira dos jovens. Não é a maneira dos jovens que estão indo às ruas pelo Fora Bolsonaro, né? A gente não viu nas ruas o pessoal gritar: não façamos atos, vamos ficar em casa e fazer manifestações online. A diretoria da Uni está desperdiçando aí uma oportunidade, né, para realizar uma grande mobilização, né, mostrando o caráter super conservador, né, das direções que estão à frente da entidade do estudantil, né, que mostram, inclusive, a necessidade de renovação, de mudança. O Congresso vai renovar a recondução, né, dos próprios setores que estão dirigindo e que organizaram o Congresso, um conluio entre eles mesmos, né, deixando de fora aí a participação dos estudantes que não participam das panelinhas que estão na diretoria da Uni, né? E aí fica evidente o caráter conservador, né, dessa política e dos setores que dirigem a Uni. Bom, acelerando a nossa pauta, aí pertinho, já estamos caminhando para os momentos finais do programa, destacar aqui que o rio continua descendo a ladeira, né? Mas que o rio que desce a ladeira não é nenhum rio que tem nascente, que tem foz, não, é o Rio de Janeiro. O rio foi anunciado aí, dados apontando, dados da Relação Anual de Informações Sociais, da RAIS, quer dizer, órgãos oficiais, indicaram que o Rio perdeu 20% do parque industrial e 100 mil empregos em 5 anos. 100 mil empregos em 5 anos e 20% do parque industrial. Foi o segundo estado que mais perdeu postos de trabalho nesse período, ficando atrás apenas de São Paulo, né, que tem aí, que é um estado maior, mais populoso, né, mas está aí o tamanho da redução. Veja-se que embora São Paulo tenha tido aí uma redução ainda maior dos postos de trabalho, a redução no parque industrial de São Paulo entre 2014 e 2019, anos, né, da campanha golpista, no caso de São Paulo, foi menos 9,9%, né, ficando acima da média nacional de menos 9,3%. Mas o Rio de Janeiro foi mais do que o dobro da média nacional, 19,9% de retração, né, do parque industrial, mostrando aí, quer dizer, que a política, o Rio de Janeiro é um exemplo, né, de que a política do golpe é a política do sucateamento, e por isso é preciso fazer o que vem fazendo em milhares de companheiros do Rio de Janeiro, pintar as ruas de vermelho e sair às ruas pelo Fora Bolsonaro. Queria já anunciar, nós vamos falar disso aqui nessa semana. No final de semana eu vou estar no Rio de Janeiro com os companheiros, e nós vamos realizar lá na quadra da Unidos de Jacarezinho, na favela onde houve o massacre, lá da região onde houve o massacre da polícia, a plenária do Bloco Vermelho, né, para a gente organizar, junto com os companheiros dos comitês de luta, né, a mobilização no dia 24 no Rio de Janeiro. Então, no domingo, vamos estar junto aí com os companheiros do Rio de Janeiro, organizando essa moção. Uma rapidinha, né, a própria presidenta do PT denunciou que ela estava morta, né, e não é que ela tenha falecido, vou bater na madeira, né, longe de... a companheira Gleice Hoffmann, com quem a gente se reuniu justamente no dia de ontem, ela disse que está enfrentando um problema para
tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. E, ao pesquisar o problema, o que aconteceu? Ela teve que provar que ela está viva, e todo mundo sabe que a Gleice Hoffmann, ainda bem, está vivinha da Silva, né? O que aconteceu é que no sistema, né, a companheira que preside o PT tomou a primeira dose do imunizante em junho, num posto de saúde lá em Brasília. E logo depois dela entrar, de ter sido vacinada, os profissionais de saúde entraram em contato com ela e avisaram que no cadastro do SUS constava dela uma baixa por óbito. É só uma demonstração do sucateamento do Sistema Único de Saúde, né? Que, infelizmente, esse incidente é o menor dos males, né? Um registro indevido que, infelizmente, deve acontecer com muita gente. Se aconteceu aí com a presidenta do PT, a deputada Gleice Hoffmann, o que dirá, né, o que não acontece com milhares de beneficiários, por exemplo, de pessoas que têm que receber benefícios aí do INSS e etc. e tal. Mas o pior é os estragos que são feitos aí na destruição do sistema de saúde pública, né, com congelamento dos gastos públicos, corte de verbas, não contratação dos funcionários necessários, né, fechamento de leitos, perda de leitos públicos nos hospitais, né, e o resultado disso nós estamos vendo aí na pandemia. Também, numa rapidinha, a gente pode voltar a falar, e devemos voltar a falar mais sobre esse tema ao longo da semana, né? A primeira semana da eleição começou a operar, e aí há toda uma expectativa que não é propriamente o resultado de uma expectativa em larga escala do povo chileno, mas da propaganda em torno da Constituinte, né, que está se realizando sobre a base de um acordo, né, que estabeleceu um funcionamento totalmente antidemocrático para a Constituinte. Primeiro, uma representação pequena, porque a direita tinha medo, e como aconteceu, né, de que fosse eleito aí uma maioria de pessoas ligadas aí à oposição ao governo. Vocês estão vendo na imagem aí a deputada que foi eleita para a presidência da Assembleia Constituinte, a Elisa Lonco, né? Ela que é representante e apoiada aí por uma ampla aliança de setores independentes e da esquerda. Bom, queria destacar que já a própria eleição da Elísia mostrou, está aí o quadro, né? A produção colocou para a gente aí o quadro da confusão das bancadas, né? Você tem aí a esquerda, os setores aí que se reivindicam como a esquerda, e do lado azul a ala mais direitista, e o centro. Bom, da maneira como foi acertada a Constituinte, num acordo entre os partidos da esquerda e a direita, o próprio governo direitista do Pinheira, para aprovar alguma coisa é necessário que são necessários 2/3 dos votos, uma maioria de 2/3. Portanto, de 155 deputados, são necessários aí alguma coisa como 102 votos, vai em números mais ou menos aproximados, 102 votos. Bom, a eleição mostrou que não há um acordo, não há força, já a eleição deixou claro que não há força, nenhuma força tem essa maioria absoluta, né? A Elisa Lonco foi eleita com 95 votos, ela que não é propriamente uma deputada da esquerda, é deputada vinculada aos indígenas, né? Bom, e já nos começos do trabalho está evidente aí que a divisão permanece e que a direita vai usar do seu poder de veto, né, do fato de não ter maioria na Constituinte, mas de ter mais de 1/3 dos seus votos, para continuar defendendo que não haja mudanças profundas, né, na legislação e na situação do país. Coisa que só vai poder ser alcançada por meio de uma mobilização combativa, né, com o povo saindo às ruas e colocando aí em marcha a luta pelas suas reivindicações. Para finalizar, os dados da Covid do dia de hoje, quando o Brasil registrou aí mais 19 mil, alcançou aí, superou a marca de 19 milhões
993 casos confirmados, né? Nas últimas 24 horas foram registrados 1.605 óbitos, né? E o total de mortos ao longo da pandemia passando de 535.838 em números oficiais e mais de 45 mil casos registrados também nas últimas 24 horas. Quer dizer, é uma situação que continua sendo periclitante, né, bem diferente da campanha otimista que a direita procura fazer. Bom, a gente vai encerrar. Teve uma falha aqui, eu perdi a comunicação, não sei se a produção soltou o vídeo do presidente mexicano. Ah, tá aí, não, tá aí à disposição para a gente. A gente queria mostrar, embora a gente, obviamente, não se trata de um governo nem propriamente de esquerda, né? É um governo burguês com uma posição de limitados defesa de interesse de setores nacionais do México, muito limitados, mas o presidente Obrador fez uma colocação que nós achamos muito interessante para mostrar a diferença do tratamento dado pela imprensa internacional imperialista, né, em relação aos acontecimentos de Cuba e o que acontece no sofrimento dos povos de outros países, como, por exemplo, na macabra, né, no ato aí golpista de assassinato do presidente haitiano na semana passada, feito aí, como denúncias apontaram, por mercenários ligados aí aos Estados Unidos, à Colômbia, entre outros, né? Então, nós vamos terminando por aqui. A declaração dele serve como uma denúncia, né, e reforça para a gente a importância de uma imprensa combativa, independente, revolucionária, como é a Causa Operária TV. Então você fica aí no finalzinho do programa com o vídeo do Obrador. A gente agradece a toda a nossa audiência, a participação do pessoal. Resumo do dia volta amanhã às 20h30. E fiquem aí com o vídeo do presidente mexicano e um abraço. Son campañas mediáticas. Por ejemplo, el asunto de La Habana del domingo tuvo una difusión inusual. Pregunto, ¿se ha informado de esa manera del lamentable asesinato del presidente de Haití y de su esposa? Y de todo lo que se está sabiendo sobre este asunto tan lamentable. Se difundió igual que lo del domingo, lo que sucedió en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que se vio en manifestaciones en Colombia. Los mexicanos tenemos esa información así amplia. Los medios convencionales de México se ocuparon de todo en equilibrio.